Vou falar aqui de dois livros que são muito citados durante a graduação e livros escritos por dois autores muito citados. Primeiro, adiantando que eu vejo como muita arrogância, um pouco assim de presunção, falar que para ser historiador você é obrigatório ler livro tal. Porque a pessoa que indica, ele vai falar isso de acordo com a visão e a corrente que ele segue dentro da história. Então, um marxista vai falar que tem que ler os livros do Karl Marx. Um culturalista vai passar por um outro caminho. Um positivista, que tem relações com o positivismo, vai citar Rudolf Henke, Leopold Henke, alguma coisa assim, o Henke, né? Como grande marco. Que foi um grande marco? Então, a história é um campo muito extenso, muito vasto. Há um diálogo com muitas outras áreas do conhecimento. Então, o que eu falarei aqui é baseado na minha visão, na minha perspectiva do que eu estudei um pouquinho sobre história. Na minha opinião, né, outros podem ter outros livros mais interessantes, mas Apologia da História, de Marc Bloch. É um historiador que foi um divisor de águas dentro dos estudos históricos. Marc Bloch, preso, ele sem nenhum livro, deixou um legado que você pensa, realmente esse cara era um erudito. Prefaciado pelo Jacques Le Goff. Jacques Le Goff faz um prefácio muito eloquente de Marc Bloch e traz alguns assuntos para o debate, para a reflexão sobre esse livro. O livro de Marc Bloch, ele é mais do que um livro de teoria da história. Ele é um livro... Ele é bem uma metodologia da história. E também vou aqui sequestrar um termo que o Le Goff escreveu. É uma defesa da história. A história no século XX, com o avanço e o surgimento de outras áreas do saber, ela se viu no meio de um tiroteio, onde a sua identidade foi questionada. Essa identidade é defendida por Marc Bloch de forma brilhante. O diálogo que a história possui com outras áreas do conhecimento, como a antropologia, a linguística, a semiologia, a sociologia, a geografia, a etnologia, e aí ad infinito, né, vamos dizer assim. Ele procura localizar a história dentro desse jogo, desse campo. E também a relação da história com suas fontes, as fontes historiográficas. Marc Bloch, ele era um árduo crítico do positivismo, onde o documento escrito desfrutava de um status bem maior do que as outras fontes. Mas Marc Bloch, ele vem trazer isso, que o historiador moderno, dentro da nova perspectiva de se entender história, o conceito de documento é ampliado e as fontes historiográficas são ampliadas e niveladas. Não há mais uma hierarquia do documento
do documento escrito sobre outros documentos, outras fontes. Então a linguagem, a pintura, a alimentação, elas também, e todos os sinais humanos, eles são importantes, úteis para análise histórica, são como fontes. Outra coisa muito interessante é que ele procura localizar a história dentro de dois conceitos, arte e ciência. E aí entra, claro, só compreender isso é mergulhar em um oceano profundo. Você fica meio que perdido com um jogo de linguagens, um jogo de conceitos, de que vem a ser história. Ela é uma ciência, ela tem seu lado poético e é um debate muito extenso. Outro livro interessante é o livro do Peter Burke. Peter Burke é um historiador cultural, tem várias obras interessantes sobre história cultural, sobre a escola dos análises, mas nesse livro, Peter Burke, ele organiza o livro, na verdade, ele é autor apenas do primeiro e último capítulo. Os outros são de historiadores que ele organizou e colocou dentro do livro, né? E aqui, assim, segundo, ao meu ver, eu não colocaria Peter Burke na mesma plataforma, na mesma galeria do Mark Bloch. Não colocaria. Não estou dizendo que não seja um historiador interessante, mas eu acho ele meio que politicamente correto. Parece que o Mark Bloch não é tão politicamente correto. Como assim? Ele é um severo crítico do positivismo. Beleza, mas o Peter Burke, ele está dentro dessas novas correntes, historiografia marxista, culturalista. Então ele dialoga com todas elas e também talvez não seja do interesse dele defender uma e mostrar os defeitos dessa corrente. Mas o primeiro capítulo ele trata sobre a história vista de baixo, né? Contrapondo a história positivista. Todos os dois historiadores eles questionam muito a história positivista, que eu acho que é interessante a crítica. Às vezes eu penso que há uma dose exagerada, mas é interessante. A história vista de baixo é a história vista sob um outro ângulo que não seja o ângulo dos grandes acontecimentos, dos grandes nomes, apenas dos vitoriosos. É isso. E termina o livro falando sobre a perspectiva dos acontecimentos versus a narrativa. Os historiadores que se preocupam com as estruturas e aqueles que se preocupam e que enfatizam o seu trabalho na narrativa. Aí eu achei interessante esse tema. Há historiadores que enfatizam a narrativa até demais, como aquele Hayden White, que enfatizou tanto a narrativa que ele achou que a historiografia e literatura não tem muita diferença, e aqueles que só priorizam as estruturas. Isso é interessante. E também ele trata sobre a questão dos acontecimentos, e os acontecimentos para o historiador tem que aprender a olhar para além dos acontecimentos. A diferença de um historiador para uma apresentação de um jornal, né? Isso é interessante. No entanto, o livro é composto por vários artigos. Eu não me identifiquei com a maioria dos artigos aqui, com a forma que foi escrito. Vou também
talvez não foram bem traduzidos, também tem isso. Ou não foram bem traduzidos, ou realmente eu não me identifiquei. Alguns artigos meio que redundantes, linguagens técnicas, eu não achei que foi bem escrito. Na verdade, eu não me identifiquei com a leitura dos artigos que Peter Bank organizou aqui. Então, não achei, na minha opinião, eu não daria uma nota muito alta para esse livro por conta disso. Com exceção a dois autores, né? Dois autores, o Giovanni Levi, que escreve sobre a microhistória, muito interessante, e um historiador que fala sobre a história de Além-Mar. E eu achei muito interessante a forma que ele abordou essa história, o objeto, a forma que ele apresentou no artigo dele, como ele abordou esse tema no artigo dele. O nome dele é Henk Versselin, não conhecia, mas é isso. Os outros livros, os outros artigos sobre a história das mulheres, história do corpo, história da leitura, tem trabalhos melhores, tem artigos bem melhores sobre esse tema do que estes que estão aqui. História do corpo, o autor, eu não sei se ele está desenvolvendo o raciocínio ou ele apenas parafraseia ou só cita Foucault, Michel Foucault. Eu não acredito que um tema tão interessante desse só tenha Foucault como o grande marco. E para terminar esse assunto, dessa apresentação aqui, muitos autores são muito ventilados, superestimados. E há também um grupo que se ofende quando você não se identifica com esses autores consagrados. Lembrando que essa posição ela não é papel da ciência, né? A filosofia, a ciência, ela te leva a entender as coisas de modo racional e, presta atenção, e desmistificada, ok? Então a relação que eu como cristão tenho com o apóstolo Paulo, eu não posso ter com Eric Hobsbawm, por exemplo, né? Porque está se tratando não de fé, está se tratando de um conhecimento científico. E aí muitos autores são muito superestimados, outros não. É isso. Um abraço, até mais.